Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Nós aqui estamos no Rio Grande do Sul. Para quem acompanha as redes sociais, está vendo, né? Nós passamos aí semana passada, né, por um frio extremo aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve o período de alagamento em maio, agora em julho a gente está começando com os frios extremos, e é assim. Por isso que o gaúcho, ele é aguerrido, porque ele precisa suportar, né, todas essas intempéries e sobreviver. E todas as segundas pela manhã a gente está aqui sobrevivendo, falando, né, sobre a vida. E fazemos um tete-a-tete com o apóstolo Neuci José Rorato e quero convidar você a estar conosco, dar um like e se inscrever no canal e partilhar, né, desse conteúdo que pode ser uma resposta para a sua semana. Seja bem-vindo, apóstolo. Bom dia. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos seguem, que nos assistem. Desejo a todos um lindo dia. Como já ouvimos aí a pastora falar, desses dias de temperatura baixa. Por isso que o gaúcho ele tem um diferencial. Com todas essas alterações climáticas aí, tem o couro mais grosso, ele é mais grosso também. Ele não quer receber visita, né, pastor? Pois é, né? E agora mais essas intempéries aí da natureza, que tirou a casa de muita gente, que quebrou o orgulho de muitos e que, acima de tudo, como cristão agora, quero dar o meu conceito, Deus, aliás, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E diante dessa situação que o Rio Grande do Sul tem passado, é a oportunidade para a igreja se avivar, para a igreja dizer em obras, em ação, a que ela está. Então a igreja, a maior parte, eu faço parte da igreja. Mas o que é a igreja? Qual é o propósito da igreja? O que Deus espera da igreja? Não, eu estou na igreja porque eu quero ir para o céu. Pois é, mas antes de nós chegarmos lá, temos muita coisa a fazer aqui. É verdade. Nessa nossa trajetória ali do mês de maio, muitas pontes caíram, né, pastor? A nível de Rio Grande do Sul, né? Muitas pontes de verdade, estou falando, né? Caíram. E uma das analogias que a gente pode fazer também é que muitas pontes sociais caíram também, no sentido de que antes quem tinha uma vida abastada não tinha nenhum relacionamento ou, né, não havia essa ponte. E quando nós vivemos essa parte de alagamento ali, a gente viu multimilionários no meio da água, buscando as pessoas com menor poder aquisitivo. Então, houveram muitas pontes que se romperam nesse período, e eu acho que foi uma coisa boa para o gaúcho, né? Porque o gaúcho sempre foi mais bairrista, sempre foi mais na dele, né? Eu acho que isso também aproximou mais as pessoas. Mas, pastor, nós estamos aí com um filme, né? Que está sendo lançou no Brasil todo, no mundo todo, né? E a gente fica ouvindo as bilheterias, a gente meio que... Como que é possível, né? 200 milhões em tantos dias, 2, 3 dias e tal, né? Então a gente começa a ver assim como os filmes também hoje ainda influenciam as pessoas. E eu estou falando, claro, você também deve saber do filme Divertidamente, que na primeira edição dele trouxe as emoções básicas do ser humano, né? E agora eles estão aumentando, né? Trouxeram aí a inveja, a vergonha, a ansiedade, o tédio, a nostalgia, né? E nós estamos vivendo na verdade, a comunidade mundial vai se movendo e vai se identificando. E semana passada a gente falou sobre esses comportamentos estranhos que os seres humanos estão tendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né, pastor? Então, para a gente formular e começar uma conversa, né, o que a Bíblia diz sobre emoções? Meu Senhor!
Por quê? A gente precisa trabalhar sobre isso, né? Para nós chegarmos às emoções, precisamos nos entender como somos constituídos. O ser humano é uma tricotomia. A vida do ser humano ela é tridimensional. O ser humano é composto de corpo. Eu vou falar de trás para frente. Na ótica divina é espírito, alma e corpo. Na ótica humana é corpo, alma e espírito. Para muitos é só corpo e alma, porque misturam ou confundem a alma com o espírito. O corpo é mortal, tem tempo de validade, mas o espírito e a alma é imortal, tem existência eterna. E nós vemos aí que inclusive essas epidemias aí essa nostalgia, essas ansiedades, esses medos, esses desequilíbrios emocionais. E uma coisa interessante, pastora, será que muita coisa não é projetada sabendo que o ser humano é uma esponja? Que a alma do ser humano é como criança, que você pode manipular, iludir, entreter, enfim, tem muitas maneiras de trabalhar que não faz muito tempo, não. Há menos de uma década que entrou em voga, em moda e em comércio, esses coach, essas imersões que fala muito sobre inteligência emocional. É coisa nova. Por que vamos voltar atrás, pegar... Eu gosto muito de usar ilustrações, paralelo. Quando é que estourou mesmo o Covid? 2019. Não. 20 ou 21? 20, final de 2020. Por que a Covid-19? Por que as vacinas são vacinas para o Covid-19? Tudo foi projetado antes. Quero dizer que até essas doenças mentais, essas ansiedades, essas nostalgias, esses desequilíbrios, tudo foi projetado para que tudo redunde em resultados financeiros para a ciência, para o meio farmacêutico, para o sistema de saúde, para a segurança pública. Então tudo é projetado. Que se não acontece nada ou não é criado nada que provoque buscas de solução, eu acho que até o mundo ficaria mais pacato um pouco, né? Morno, ficaria morno. Morno. Mas enquanto o senhor está falando, quando o senhor foi falar, e eu estava aqui na minha mente pensando, né? Claro que isso tem um cunho financeiro, né, pastor? Obviamente, né? Tudo é negócio. Tudo é negócio. Tudo é negócio, né? E quando eu desperto algum sentimento, automaticamente eu começo a identificação. E a identificação me faz buscar alguma coisa, né? Buscar uma ajuda ou tomar remédio, óbvio. Buscar uma aquisição. Uma aquisição, né? Mas voltando ali no corpo, alma e espírito, esses tempos eu estava estudando um pouquinho sobre a tricotomia, né? E uma das coisas que eu estudei, e eu acho bem importante a gente falar, porque embora que a gente esteja hoje nessa aula, né, nessa moda do divertidamente, trabalhando as emoções, porque o Divertidamente, pastor, não sei se o senhor sabe, é um filme, primeiramente, ele foi projetado para criança, porque eram sobre as emoções bacas, né, que a pessoa tem. Depois, agora esse segundo, ele é projetado para adolescente, né, e aí ele acrescentou as emoções que um adolescente normalmente tem, que é vergonha e tal, né, ansiedade, enfim, né.
Mas um paralelo a isso, quando a gente fala de corpo, alma e espírito, e nós estamos falando para pessoas mais adultas aqui na nossa live, né? Eu estudando sobre isso, o autor dizia uma coisa importante. Ele dizia que muitas vezes nós, cristãos, falando sobre os cristãos eles dão muita ênfase para o espírito e ignoram o corpo. Como se o corpo ele não tivesse valor, né? Eu acho que é importante a gente falar nesse momento de que os três são importantes. Nenhum deles é descartável. O corpo, claro, vai voltar à terra conforme a palavra do Senhor diz, mas ele tem ele é determinante na atuação das emoções e do próprio espírito, né? E não só o espírito de Deus, mas também o espírito das trevas, porque o mal precisa de corpos para atuar aqui no mundo. Se não tem corpo, não tem mal, né, para atuação. Então, acho que é importante a gente falar sobre essa questão, dessa importância. Cada um tem o seu papel. Só que, aí sim, a gente precisa saber o limite de cada coisa. Por exemplo, se eu tenho 60 quilos, como eu tenho, e eu resolver pegar alguma coisa pesada que tenha 70 quilos, eu vou ter algum prejuízo para o meu corpo. Um problema de coluna, com certeza. Né? Então, cada um precisa saber os seus limites. Cada um precisa saber, isso não só os limites do corpo, mas e os limites da alma. Porque, às vezes, eu creio que a gente menos tem poder, ou pelo menos deveria ter mais controle, seria da alma. Assim como tem o exercício físico para desenvolver a capacidade do corpo, as habilidades, a resistência, existe também o ensino da construção da alma, da reconstrução, da reeducação. A palavra de Deus fala muito sobre a alma. O rei Davi teve o resultado de vida, porque foi um dos que mais falou sobre a alma. Ele entendeu que se ele cuidasse da alma dele, não deixasse a alma dele dominar o seu espírito, a sua mente, dominar o seu corpo. Uma coisa interessante, e eu até brinco às vezes, que quando trata-se de coisas espirituais, que são tão importantes quanto as materiais, ou melhor, são mais importantes que as materiais, porque as coisas, os ensinos espirituais é um preparo para a vida eterna. E os ensinos para a vida material é um preparo para enquanto a gente viver nesse corpo, enquanto temos essa vida terrena e é a mais curta, eu já estou indo lá para os finalmente quase, tá? E acho que não vivi, mas já entrei no Zenta há bastante tempo, então a gente dá muita ênfase ao corpo e não ao espírito. A nossa alma é a nossa faculdade, que precisa ser educada, construída, preparada, treinada, disciplinada, para se ter o equilíbrio. Por que o melhor, quando não se tem esse conhecimento, o que nós vemos hoje? Um desequilíbrio. Os crentes parece que não tem vida terrena, vida social, só se preocupam com o espiritual e acabam espiritualizando tudo, acabam querendo só sentir a presença de Deus e não se preocupam com o social. E inclusive para nós cumprir os mandamentos de Deus, é no exercício da vida social que nós colocamos em prática. O amar a Deus é um exercício de amar ao próximo. O servir a Deus é um exercício de nós servir uns aos outros. O perdoar
Por exemplo, a intimidade com Deus, ela é construída quando nós temos um coração perdoador, e o perdão a gente manifesta justamente com o nosso próximo, contra aquele que nos causou prejuízo, que falhou com a gente, e à medida que a gente se esforça para ser um cidadão melhor, atendendo melhor no meio onde convive, ele desenvolve melhor a sua espiritualidade, ele se relaciona melhor com Deus, ele desfruta das coisas melhores que são promessas divinas para o seu povo. Então, é se conhecer e repartir a carga. Repartir a carga, cuidar de cada área. A pessoa que não quer nada com Deus entra de cabeça na vida material, e esse tempo de vida terrena passa rápido. O que não desenvolveu sua alma, que não, como é que se diz, elevou o seu nível acadêmico, cultural, as suas experiências com a vida, só cuida da espiritual. Enquanto que Deus, nos dando essa riqueza de sabedoria, de capacidade, nos colocou aqui na terra, dando para cada um de nós um desígnio, para nós trazer o seu reino, o seu governo, seus padrões de justiça, um modelo de vida e vida de equilíbrio espiritual, social e material. Quem não tem experiência com Deus entra de cabeça na vida material e se frustra. E quem não desenvolveu a sua alma espiritualiza tudo e vive necessitando de favores. Eu tenho muita tristeza de alma de ver que a maioria dos que se dizem filhos de Deus, por não terem desenvolvido a sua alma, por não terem crescido na graça e no conhecimento, hoje depende do social, vindo dos outros ou do governo. É um assunto polêmico, hein? Na verdade, essa busca, o senhor fala e minha cabeça vem em turbilhões, né? Mas, por exemplo, todos esses institutos que a gente conhece, e não só institutos, mas pessoas específicas, né, que hoje trabalham no desenvolvimento humano, desenvolvimento da alma, desenvolvimento do conhecimento pessoal, etc., a maioria deles, se não todos, usam os princípios bíblicos. Agora, usam os princípios bíblicos e para ver como a Bíblia tem resposta, e aí as pessoas estão pagando coaches, ou seja lá o que for, mentores, para... Agora falando dos cristãos, né, pastor? Aí os cristãos estão pagando pessoas que cobram para lhes ensinar a ver os princípios da Bíblia que ele tem acesso, né? Então, assim, é uma coisa que minha cabeça às vezes não funciona muito bem com isso aí. Mas, assim, todos eles falam os princípios cristãos. Agora, tem uma coisa, né, pastor? Não os deveres. Pois é. Só as benesses. Só o que gera uma... só o que é uma semente especial. Isso. Mas aí buscando... A verdade é que teríamos que ter todos, as pessoas, principalmente os cristãos, a lista. Separar o espiritual, separar o corpo, a alma, separar as três coisas numa lista e ver quais são as necessidades em cada um. Por exemplo, no topo da lista do espiritual, a reconciliação com Deus. E segunda coisa, eu acho que o senhor já citou aqui, coisa mais importante para o ser humano, e esse é o motivo porque muita gente não vai para Deus, não quer saber de Deus, pastor, é o perdão. Muita gente não quer uma reconciliação, não quer o caminho da palavra de Deus, porque não quer perdoar alguém. Essa é a grande verdade. Né? Então, se eu for para Deus, Deus vai me obrigar a ter que perdoar aquela pessoa, então eu não quero. Né?
Então, essa questão desse equilíbrio e entender, por exemplo, não ignorar, saber que o corpo precisa de cuidados, saber que a alma precisa de cuidados e saber que o espírito precisa de cuidado. Mas quem é que consegue hoje, se não tiver um relacionamento, se não participar de uma igreja, se não tiver uma busca de conhecimento, como é que essa pessoa vai saber que existe sim uma possibilidade dela desenvolver a alma dela, por exemplo? O senhor estava falando, estava lembrando uma pessoa que eu conheço, agora faz tempo que eu não falo com ela, mas ela teve um problema, uma decepção amorosa, né? Mulher tem muito disso, né? Essa coisa da decepção amorosa. Isso, mais antigamente, era um pouco diferente do que é hoje. Hoje as mulheres estão tão descoladas que sai de uma e já entra noutra, né? Mas naquela época ainda não era. E sabe o que ela fez, pastor? Ela se apaixonou tanto pelos animais, era cachorro e cavalo. Meu senhor, ela chegava a criar polêmica, que se ela passasse, agora também é pouco isso, né? Mas tinha aquelas carroças, o senhor lembra que tinha as carroças e tal, né? Se ela passasse por um carroceiro e que o cavalo, ela se via que o cavalo estava magrinho ou tinha algum tipo de coisa, ela jogava o carro na frente da carroça e chamava a polícia. Fazia um banzé, como dizia minha mãe, né? Fazia uma coisa ali por causa do cavalo. E se não, ela até pegou o cavalo e levou para casa. Ela tinha uma casa grande, e um pátio grande, levou o cavalo para casa, levou o cachorro para casa. A casa dela era absurdamente cheia de cachorros. Então, assim, o ser humano, ele tenta fugir desse confronto, desse crescimento da alma, buscando algum tipo de coisa para fazer. Outros vão para droga, outros vão para bebida, cada um vai buscando uma maneira de fugir dos seus sentimentos. Do compromisso. Dos compromissos, né? Porque isso é um compromisso com a vida. Então toda pessoa que foge do compromisso com a vida, do dever dela em fazer parte da solução, ela tem que se apegar, tem que criar uma substituição. Quero dizer, Jesus nos substituiu, morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Mas quem não crê em Jesus, então se apega, cria um amuleto, cria um entretenimento, entra de cabeça num sentimento e aí quer criar como o ideal para a vida dela. Infelizmente, os valores gradativamente foram se invertendo. E hoje, o que mais se fala hoje, inclusive ontem à noite, um jovem me procurou, pastor, eu negócio das enchentes, eu estou cuidando de como é que se diz, um abrigo para cachorro. E tem muito. Eu sei que você tem um sítio, não quer levar um cachorro lá para o sítio? Os abrigos tem. O abrigo que eu vi esses dias tinha 1.400. Pois é. Então, hoje estão dando mais ênfase, mais cuidado. Esse tipo de pessoa que tem o seu amor frustrado, porque no fundo se apegar a um animal em substituição ao próximo, ao marido, a um filho, aos pais, à família, se apega a um animal. É uma fuga. E a pessoa, o diabo primeiro frustra as pessoas, para as pessoas não descobrir o efeito do amor a Deus que se manifesta no nosso amor ao próximo. E também não que a gente não deva. Inclusive, o sábio Salomão diz que o homem bondoso, ele cuida dos seus animais. Cuida da natureza, né? Toda. Né? Então, a gente não que a gente esteja falando que não se deva cuidar. Agora, quando há uma substituição disso, é que há o desequilíbrio. Nos nossos ensinos sobre o ministério da família, tem uma ministração que nós passamos, que é a ordem hierárquica de deveres e valores. Então não adianta nós tratarmos às vezes um problema conjugal ou um problema de rebeldia dos filhos ou um problema de depressão, de ansiedade,
de nostalgia, de tédio, de vergonha, sem examinar. Será que dentro desta família não tem valores invertidos? Não tem princípios quebrados? Não está a vida desajustada? Eu sei que as pessoas querem solução, mas não querem estancar a vertente do problema. E o mundo cada vez oferece remédio placebo, que não causa, que não traz resultado nenhum. O placebo é um remédio sem efeito. Mas que se você der como placebo, ele vai causar um efeito e ele não é remédio. Esse tipo de remédio a gente dá para criança, né? Toma esse remedinho, vai ficar bom. E a criança acredita que ficou bom. E a fé recebe de bom grado. E tudo aquilo que a gente recebe de bom grado, com certeza, se tem uma confiança, se tem fé, se acredita. Agora veio também a questão de que às vezes as pessoas querem estacionar em alguma área da vida ou em algum tempo da vida, que como eles não conseguiram vencer aquele tempo, eles estacionam naquilo e querem justificar os seus erros ou as suas práticas em cima de questões do seu passado, né? E esses dias o senhor até falou sobre isso em algum culto aí que o senhor andou falando, e falou que o passado, que quando a gente não tem obras no presente, a gente fica carimbado, ou a gente fica conhecido, ou a gente fica... Eu não quero usar a palavra, mas é mais ou menos isso. A gente vai sendo julgado pelas obras do passado. Então, quando eu não manifesto uma mudança presente, quando eu não manifesto uma transformação presente, automaticamente as pessoas que me conheceram no passado, elas vão lembrar de quem eu era no passado, né, pastor? Então, isso também é uma questão. Esses dias eu fui numa cerimônia do Joad, e aí foi um menino receber o boné, e ele foi com aqueles blusãozinho canguru, sabe? E ele não tirou o blusãozinho. Ele pediu que colocasse o boné por cima do capuz. Então aparecia só aqui, assim, essa parte dele, ó. E aí, claro que a gente trabalha com criança, a gente sabe que ali ou tem muita vergonha. Normalmente é vergonha, né? O adolescente, assim. Mas muita gente é assim. As pessoas estacionam naquela faixa etária e elas podem ter 50 anos de vida, mas tem 15 de atitudes. E eu acho que o Divertidamente ele traz isso, ele aflora isso. Ele aflora isso nas pessoas. Isso é um caso, pastora, e que já falei sobre isso muitas vezes. Todo aquele problema, ou seja, um conflito, um trauma, uma rejeição, que a pessoa não supera, que a pessoa não vence, a vida da pessoa chega até ali. Então, problemas não resolvidos se tornam limitadores, que a pessoa chega lá, cai de volta. E aí não importa a idade, né? Não importa a idade. Nós tivemos aqui um servidor nosso, que cada vez que ele entrava em crise, ele voltava a morar nos fundos da casa do pai dele. Já melhorava, alinhava, retomava a vida, entrava em crise, voltava para lá. Isso significa que problemas não resolvidos se tornam muralhas, que a pessoa chega ali, bate e volta, cai de volta. Então não há problemas que em Deus que não possam serem superados, vencidos. Então, o que eu apliquei na minha vida para que o meu passado não
não me atrapalhasse, não me seguisse e não me rotulasse. Um envolvimento diário no servir, no tripé da vida saudável. O tripé de uma vida saudável chama-se amar, perdoar e servir. Se você desenvolve um amar, se você obedece, porque perdoar não é sentimento, é mandamento. Amar não é sentimento, é mandamento. E servir também não é vontade, é mandamento. Porque quem não trabalha... Empobrece, na verdade. Porque hoje o governo dá para comer. Não, mas eu não queria. Eu não queria migalhas vindo de fora. Isso não preenche o vazio e uma infelicidade que a pessoa tem. Como uma pessoa é feliz quando ela gera suas soluções. Eu estava observando aí, eu tenho uma neta de 2 anos. Sabe qual é o prazer dela hoje, que ela pede quando se faz uma refeição num lugar que tem que pagar? Ela ir lá pagar. Ela que quer pagar. E aí, o que é isso? Ela já pensa alto. Porque quem paga é quem tem. Quem tem é porque gera. E quem gera é porque é obediente. Porque tudo isso são práticas de instruções que Deus deixou para nós. Os mandamentos de Deus não é para Deus, é para nós. Deus não é mais Deus, não é mais santo, não é mais buenachão com as nossas obediências. Não, nós nos tornamos melhores obedecendo às instruções que vêm da parte dele. Eu acho que é isso, né? Falamos bastante. Olha aí pro seu corpo, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo aí. Como é que tá seu corpo? Você está cuidando do seu corpo? E a tua alma? Você é aquela pessoa que aquela manteiga derretida, porque tem gente que se auto-intitula, eu sou a manteiga derretida. Né? Por quê? Você não consegue controlar suas emoções? O que houve? E como é que tá teu espírito? Você está tendo um relacionamento diário, contínuo com o seu Deus? Então, esse é o nosso questionamento que a gente deixa para você para essa semana. Né? Faça uma reavaliação. É isso, pastor? Mais alguma coisa? Olha, uma receita prática. Quer melhorar a sua alma? Faça aquilo que você não gosta, mas que é importante. Coisas importantes, mesmo que você não goste, pratique, que estará melhorando, alinhando, fortalecendo e enriquecendo sua alma. Deus abençoe. Até a próxima segunda. Tchau, gente.